Imagina que você tenha o seu dinheiro, só que você não gasta o seu dinheiro, mas você gasta dinheiro, você tem dinheiro, sem mexer no seu. Isso é possível. Quer saber como? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo detalhadamente. Fala galera, Shell Invest, dando seguimento aí nesse novo projeto da minha vida, criando esse canal no YouTube com o intuito de impactar pessoas. Espero que você seja uma pessoa impactada por esse vídeo e acompanhe a gente nessa longa jornada aí, nessa trajetória que só tá começando. O que eu falei na introdução do vídeo, no começo do vídeo, eu vou te explicar que é possível. Mas antes disso, eu tenho que te falar algumas coisas. Então, se você é investidor, se você não é investidor, mas está pensando em investir, fica aqui que aqui é o lugar certo para você, tá bom? Canal original e direto. Vamos lá. Bom, quando a gente fala em não gastar o seu dinheiro, em não mexer no seu dinheiro e gastar o dinheiro de outros, a gente está falando de uma estratégia de investimento onde tem que ter paciência, consistência, determinação, foco e disciplina. Como isso funciona? Antes de chegar nessa parte da resposta, de te mostrar de como isso é possível, eu tenho que te explicar algumas coisas. Mesmo que você já seja investidor e saiba, mas se tiver alguém que não é investidor, mas pensa em investir, eu tenho que explicar mesmo assim. Então vamos lá. Você começa a investir e na Bolsa de Valores nós temos vários ativos. Em especial, ações, fundos imobiliários. Ações são uma pequena parte de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está comprando um negócio, você está comprando uma pequena parte de uma empresa. Aquela parte é sua, uma parte mínima, mas aquela parte é sua. Venham frisar que quando você compra ações, você não deve se preocupar com o preço da ação. Lógico que você tem que estudar bastante, ver se está no preço bom, se está caro, se está barato, ver os fundamentos, fazer uma análise bem fundamentalista, ver os fundamentos da empresa, os gráficos, os números, os balanços, tudo. Você analisa tudo. Com essa análise, você chega à decisão de comprar ou não um ativo, que é a ação, pequena parte de uma empresa. Mas quando eu falo não se preocupar com o preço, é assim, depois que você já conseguiu, estudou tudo certinho e viu que aquela ação é um bom negócio para você, quando você compra, você não deve ficar se preocupando com o preço, você tem que se preocupar em acumular. Acumulação é uma das melhores coisas, porque quando você acumula, cada vez mais você tem mais. Existe um ditado que fala que não se preocupe com a quantidade, mas sim com a qualidade. Nas ações, você tem que se preocupar com a qualidade de bons negócios, de bons ativos, mas você também tem que se preocupar com a quantidade. Porque quando você compra, você vira sócio de uma empresa. Então você não tem que visar ali o preço, você tem que visar acumular. Porque quanto mais você acumula, mais participação você tem. Comprou um ativo, você tem uma pequena participação. Ao longo do tempo que você for comprando e acumulando, a sua participação cresce consideravelmente dentro da empresa. É assim que funciona na Bolsa de Valores, tanto também nos fundos imobiliários, que são ativos do setor imobiliário, tanto de imóveis, fundos de renda fixa, que tem muitos fundos imobiliários de papel, que são aqueles que investem em renda fixa. Não tem imóveis, mas investem em renda fixas. Tem os que têm imóveis e investem em renda fixas, tem os que têm só imóveis, tem os que têm só papel, tijolo. Então, enfim, ações e fundos imobiliários. Você comprou, você tem que visar acumular.
Quando eu falo você comprou, lógico que vem depois de toda uma análise fundamentalista. Posso estar fazendo alguns vídeos depois, ensinando a analisar cada empresa, os ativos, os pontos mais importantes que eu vejo, que são importantes na hora da análise. Mas isso pode ser mais para frente, porque o vídeo agora é sobre como gastar o dinheiro sem ser o seu, dinheiro que vem dos seus ativos, para não mexer no seu dinheiro. Então, quando você começa a comprar, você tem que ir acumulando. Porque igual eu falei um vídeo atrás da paciência, que é o fator X, você vai acumulando com bastante paciência, ali você vai aumentando a sua participação, tanto em cotas de fundos imobiliários, quanto em ativos, que são as ações, participação nas empresas. Tudo na Bolsa de Valores, principalmente nesses ativos, tem retorno, porque o bom de se investir na bolsa é você saber que você vai ganhar um retorno ali. Então, quando a gente fala em acumulação, você começa a acumular ações, fundos imobiliários, vai acumulando, porque na hora que for ter o retorno, por exemplo, nas ações o retorno vem através de dividendos. Quando a empresa fecha ali os seus resultados, ela divulga aos acionistas e ali ela fala quanto ela teve de lucro. E uma parte daquele lucro ela já fala que será destinada aos acionistas. Então, quando a empresa divulga um resultado positivo, ela divulga também quanto será destinado aos acionistas em retorno de lucro. Esse valor que será destinado aos acionistas vai ser o valor que a empresa, por exemplo, o valor X que a empresa vai destinar, dividido pelo número de ações da empresa. Fazendo essa conta, vai se chegar em um resultado que será o preço por ação. Por exemplo, a empresa fez um cálculo e chegou ali em R$1 por ação, 70 centavos, 60, 80, 2 centavos, 5, 10. Ela chegou num resultado. Aquele resultado por ação será definido. Então, quando ela chega nesse resultado por ação, ela divulga isso. E aí, o acionista vai saber quanto ele terá. Por exemplo, a empresa que divulgou 50 centavos por ação, quem tem 10 ativos, 10 ações daquela empresa, receberá R$5. Quem tem 100 receberá R$500. E assim sucessivamente, é só fazer os cálculos. Se for 10 centavos, tem uma ação, vai receber 10 centavos. Tem 10 ações, vai receber R$1. Tem 20, vai receber R$2. Então, por isso que a acumulação é importante. Porque na hora do retorno, ela faz toda a diferença. Você aumenta a sua participação e, consideravelmente, você também aumenta o seu retorno. Então, quanto mais acumulado você tem, mais retorno daquele ativo você vai ter. Então, quando você está investindo num prazo longo e você começa a acumular bastante, você vai ter um retorno maior. Vamos supor que você, num determinado número de ações, você tenha chegado, por exemplo, a 1.000 ações, a 500 ações, 100, 200, né? Porque também custa dinheiro e depende da condição de cada pessoa. Mas investir é para todo mundo, não é só para quem tem dinheiro, é para todo mundo, para cada bolso. Você pode comprar pouco, você pode comprar muito, depende da condição de cada um. Mas o importante é acumular ativos, porque isso faz a diferença. O seu dinheiro que está gerado naqueles ativos, através do valor deles, fica acumulado e quando a empresa pagar o retorno, você vai receber fora o seu dinheiro. Tem gente que fala que dividendo é dinheiro que tira de um bolso e coloca no outro, porque o dividendo é descontado do valor da ação. Mas não. Para quem investe no longo prazo, isso não tem a mínima, não faz a mínima diferença. Porque se você está no longo prazo, você vai acumulando, acumulando, e na hora do retorno você tem mais. Fundos imobiliários é a mesma coisa. Só que fundos imobiliários, diferente de ações, muitos deles pagam mensalmente. Todo mês eles pagam. Então você investe e no mês você tem um retorno.
quando você tem a acumulação também, que eu falo que é muito importante, é fundamental, quanto mais cotas de fundos imobiliários você investe, você compra, você acumula elas. E na hora do retorno, por exemplo, o fundo imobiliário vai pagar por mês ali R$ 1, vai pagar ali 50 centavos, vai pagar 10 centavos. Uma cota 10, duas cotas 20, 50 centavos. Uma cota, mesma coisa das ações, você faz o cálculo. Então, quanto mais você tem, mais você acumula e mais você tem de retorno. Então, essa foi a resposta da introdução do vídeo, onde você tem o seu dinheiro, você acumula aquela bola de neve de dinheiro e aí você tem um retorno e você não gasta o seu dinheiro. Você deixa o seu dinheiro acumulado e gasta o dinheiro dos outros. Quem são esses outros? As empresas, os fundos imobiliários que te dão esse retorno. Então não é seu dinheiro, é um dinheiro que foi uma rentabilidade sua, entendeu? Tem muita gente que pode falar, ah, mas um bom investidor reinveste. Sim, o certo é reinvestir, porque quando você acumula e tem um retorno, se você pegar aquele dinheiro que você recebeu dos seus investimentos e reinvestir, a bola de neve vai aumentando. Então, o seu acúmulo de ativos aumenta quando você reinveste e o seu retorno também aumenta consideravelmente. Então, sempre é bom reinvestir porque a bola de neve, o efeito bola de neve acontece muito bem. Mas só que também nada impede, se você quiser, ganhei, tô acumulando aqui, já tô no número X de retorno, um número muito bom, eu posso investir metade, tirar metade. Esse mês eu vou me dar um presente, eu tô muito disciplinado, eu tô muito focado, eu vou tirar todo esse dividendo. Aí vai da cabeça de cada um. Quem é investidor sabe disso. E se você está pensando em investir, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então fica aí o vídeo que você acumula para ter retorno e não precisar gastar o seu dinheiro. Se você, no caso, quiser gastar, você vai gastar a sua rentabilidade, certo? Fica da cabeça de cada um. O meu, que eu faço com o dinheiro que eu tenho de retorno, eu reinvisto para aumentar mais ainda, para mim chegar num patamar do que eu quero receber. Então, quando você começa a acumular, você também começa a entender quanto você ganha de retorno, você também pode ficar bem mais perto da sua liberdade financeira, porque você vai focando mais, não no que você compra, mas no que você recebe, que é bem importante. Não focar, vou comprar, tá, prestar, o quanto que eu tenho acumulado aqui de ação, tem um tanto, tem um X. Não, você não foca nesses preços. Falar, eu tenho tantos ativos da empresa tal, do fundo imobiliário tal, é um valor X. Não foca. Foca em quanto você está recebendo, foca em quanto você está tendo de retorno. Pelo menos eu sou assim, eu não foco em quanto eu tenho acumulado, eu foco em quanto eu estou tendo de retorno, em quanto está sendo minha rentabilidade. Porque aí eu sei até quando eu posso comprar mais para chegar no número X de retorno, para cada vez mais ficar mais perto da liberdade financeira. Então, Shell Invest, esse foi um vídeo bem direto, bem reto, bem original. Liguei, gravei, já vou jogar aqui no canal, tá bom? Então, fica aí o vídeo, vem acompanhar a gente, te convido, tá bom? Muita coisa vai acontecer nessa longa jornada aí, porque tá só começando. Acompanha a gente, vem fazer parte dessa loucura. Muito obrigado. Se você assistiu, peço que deixe seu like para dar aquela fortalecida. Peço que, se você não é inscrito, se agregou alguma coisa para você, ou se você vê que tem potencial e quer acompanhar, quer dar uma chance de eu mostrar toda a minha eficiência, com vários vídeos que ainda vão estar aqui nesse canal, acompanha a gente aí que está só no começo, tá bom? Vamos crescer junto. Muito obrigado, valeu, fui!